Olá pessoal, bem-vindo então aqui mais uma vez, canal Educador Sérgio Perry. Aqui eu estou batizando aqui de tutorial 2. No tutorial 1 eu criei o banco de dados. Eu apresentei praticamente o Access, né? E aí no finalzinho a gente criou o banco de dados. O banco de dados já está aqui, ó. Né? Eu havia criado Imobiliária Info ABC. Eu posso abrir aqui pelo abrir, buscar na pasta ou usar o atalho aqui. Eu já estou vendo que ele está aqui, ó. Então eu quando clicar aqui, provavelmente ele vai abrir o meu arquivo e vai entrar lá no Access. Eu vou começar então, no caso nós vamos começar a fazer, criar uma tabela de corretores. Vamos ver então. Clicou aqui, 2 cliques. Quando você entrar aqui no Access e ele aparecer essa informação aqui, você clica habilitar conteúdo. Sempre a primeira vez isso aqui vai aparecer, depois ele se acostuma e não aparece mais vezes. Quando você troca de computador, leva o arquivo para outro lugar, bota no pendrive e tal, aparece isso aqui. Depois ele mantém, ele está sabendo o que acontece. No tutorial passado, ele me abriu uma telinha aqui, e ele me criou essa tabelinha aqui, porque o Access sempre vai criar uma tabela aqui. Mas eu vou apagar essa tabela. Como é que eu apago uma tabela então? Clicando no botão da direita aqui do mouse, aqui eu tenho o excluir. Excluir, eu venho na opção excluir e apago a tabela. Sim, quero apagar. Apagou a tabela. Vou começar então do zero para fazer a nossa tabela então. Para mim criar uma tabela, não é difícil, é aqui, criar tabela. Criar tabela. Eu tenho aqui outras opções de design da tabela, né, mas eu quero criar tabela. Então eu clicando aqui assim, apareceu novamente, ó, aquela forma que estava antes, que eu deletei, que eu excluí. Então quando eu entro aqui nessa parte aqui, eu vou para o modo design para criar a estrutura da tabela. Tem duas maneiras de ir para o modo design. Uma é clicando aqui e vem aqui modo design. A outra é aqui onde tem o nome, em cima, tabela 1, clicar o botão da direita, modo design. E também aqui, aqui onde tem o nome, botão da direita, modo design. Então das três maneiras, acessando a opção modo design, nós vamos para o modo design dessa tabela. Então cliquei aqui, modo design. Quando a gente faz isso, ele já pede o nome da tabela. Vou colocar aqui o nome de corretores. Colocou o nome, clicamos em OK. Essa tela que está aqui é a tela para criar a estrutura desse banco de dados, dessa tabela no caso. Quando eu usei aquele comando aqui, criar tabela, ele já vem com uma chave primária. Chave primária é uma chave que vai acrescentando um contador de registros. Por exemplo, quando eu digitar um primeiro corretor, é o número 1, depois o outro será o número 2, o outro será o número 3. E essa chave primária, ela tem como característica não permitir a repetição de números. Por exemplo, número 1, número 2, número 2 de novo. Não pode repetir o número, então o próximo será o 3, o próximo será o 4 e assim sucessivamente, ao momento que eu for introduzindo registros no meu banco de dados. Então eu mantenho essa chave aqui, nós vamos depois à frente usar ela e tudo. Vou manter então o meu contador, a minha chave, né? E ao futuro eu uso a linguagem Visual Basic. Então eu evito colocar acentos e tio. A palavra código que está aqui com acento eu vou tirar, vou botar código sem acento. Evito tio, acento, cedilha e espaço também aqui no nome dos campos. Evitar isso porque quando a gente vai usar lá o Visual Basic, a linguagem de programação, não aceita esse tipo de coisa, como espaços, e também dá problemas em tio, acentos e coisas do tipo. Vou criar aqui meu primeiro campo, nome do campo, eu vou colocar aqui
a palavra cresce. E do lado de cá, o tipo de campo. Tipo de campo. O cresce, eu vou ser o tipo de campo. Então, quando eu clicar aqui, ele vai me apresentar aqui, ó, texto. Eu quero que seja texto mesmo. É só eu passar para frente. Mas quando você precisar mudar, nessa setinha aqui, você escolhe o tipo. Não adianta ficar tentando escrever ou manipular de outra maneira. O correto será você clicar na caixa de combinação e escolher o tipo adequado. No caso, texto. Esse cresce aqui, ele vai ter um tamanho. Eu já anteriormente calculei, né? O tamanho vai ser o tamanho 13. Então, aqui embaixo, onde está escrito tamanho do campo, está 2,55, que é o tamanho padrão, eu vou apagar e colocar 13. Quando eu for digitar lá, o cresce, quando a gente for digitar, você vai perceber o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou fazendo profissionalmente. Não vou no beabá passo a passo, não. Eu vou fazer o meu conteúdo já mostrando o necessário. Então, para quando eu for digitar lá o meu cresce, eu tenho uma certa maneira. Eu vou ter 2 letras maiúsculas, depois vão aparecer 6 números, depois outra letra maiúscula, depois uma barra e uma letra maiúscula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11. O tamanho é 11. O tamanho do meu cresce vai ser 11. Tá aí. E a máscara vai ser a seguinte. Sinal de maior vai fazer com que as próximas letras que eu digitar, CC, caractere, não pode ser C minúsculo, tem que ser maiúsculo, como está sendo feito aqui. 2 letras. Por exemplo, RJ. Depois vai haver um tracinho, tá lá um sinal de menos, um hífen, um tracinho. Depois vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, a máscara para número é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois desses 6 números aqui, eu quero uma barra. Uma barra. E logo após a barra vai haver uma letra maiúscula. Então, o sinal de maior e o C faz com que, mesmo que eu digite uma letra minúscula, ela se transforme para maiúscula, sem precisar apertar a tecla Caps Lock. Então, está aqui uma máscara para o cresce. Vou passar para a próxima informação. Vou chamar de N corretor. Vai ser do tipo texto. E o tamanho, para mim poder escrever um nome. O tamanho 20, 30, 40, 50, 60, 100. Eu acho que 50 está um bom tamanho. Tamanho 50. Próximo campo. Data de nascimento. Em vez de botar data de nascimento, eu boto DT Nice. Antes de falar do DT Nice, aqui também no N corretor, ao invés de eu colocar nome do corretor, eu boto N corretor. E aqui na legenda eu coloco o que eu quero que saia lá no formulário. Por exemplo, nome do corretor. Pode dar espaço aqui na legenda, pode fazer normalmente. Mesma coisa eu vou fazer aqui no DTNice. DTNice é a data de nascimento. A data de nascimento eu vou colocar ela do tipo data e hora. Data e hora. Mas mesmo eu colocando ela data e hora, eu vou criar uma máscara de entrada. A máscara vai ser 99/99/9999, dia, mês e ano. E na legenda eu coloco data de nascimento. Próximo campo depois de DTNice, da data de nascimento, ramal. Ramal vai ser do tipo número mesmo.
Meu ramal não tem letras, então vai ser número. Vou pedir também que cada corretor me traga uma foto 3x4. Então eu vou registrar aqui uma foto do corretor. Então a foto precisa ser, para que eu armazene uma foto ali naquele campo, eu tenho que colocar aqui objeto OLE como tipo de dado, tipo de campo, tipo de dado do campo. Então eu não vou mais acrescentar informações aqui, pelo menos por enquanto não me vem em mente acrescentar informações aqui. Então eu terminei aqui a minha estrutura dessa tabela chamada corretores. Então eu vou salvar aqui, confirmar, salvar. Se eu por acaso não salvar e fechar, ele vai perguntar: deseja salvar sim ou não? Eu colocaria sim, mas eu vou salvar antes, ó. Salvou. Agora eu vou fechar esse X aqui. Não o X daqui que você está fechando o Axis. É o X da barra aqui de título das tabelas, ó. Fechou, fechou. Foi criada aqui do lado a tabela corretores. Se você quiser ver essa tabela, você dá 2 cliques que ela vai se abrir aqui à direita da tela. 2 cliques aqui. Ou então você pode clicar o botão da direita e vir aqui abrir. Também abre aqui. O código, você nunca vai digitar o código. O código é aquele numeração automática. Ele vai automaticamente aparecer. Para navegar aqui na tabela, é importante você apertar a tecla Tab, porque você pula para o lado de lá. Tab. Aí você é o cresce. RJ. Ó, aí vem 6 números. 005643. E vem uma letra ali, ó. U. Tab. Nome do corretor: Francisco de Souza. Tab. Data de nascimento daquele corretor. Vou pegar a data de nascimento dele. Vou botar qualquer coisa aqui. 15. Olha as máscaras funcionando, tá vendo? A máscara funcionou no Cresce, a máscara está funcionando aqui na data de nascimento. 15/7/1979. Tab, ramal 200. A foto não vai ser introduzida aqui. Pois nós vamos ver como é que nós vamos colocar a foto. Tá aí então aqui, eu já tenho um registro. Você vê que o número 1 do código foi criado sozinho. Quando eu passei para o Cresce que digitei, ele acrescentou aquele número 1 ali. Então, eu já tenho um registro. Se eu fosse fazer o outro, é só clicar aqui nessa linha de baixo e começar a escrever o Cresce, etc., que ele vai criar o número 2. Não pretendo criar o número 2 agora, eu vou criar, mas é posteriormente. Então, vou fechar aqui a tabelinha. Eu tenho aqui a tabela corretores. Se eu quiser abrir, 2 cliques. Se eu quiser fechar, fechei aqui. A princípio, vou ficando por aqui no meu tutorial 2. No tutorial 3, eu vou criar a outra tabela, dessa mesma maneira, passo a passo, que vai ser a tabela de clientes. Espero ter sido útil. Vou ficando por aqui. Inscreva-se ao canal, curta a videoaula, volte sempre e até a próxima videoaula.